Orgasmos. Um estudo muito mal interpretado foi colocado na internet falando assim que orgasmos abaixam a testosterona. Muito bem, pessoal. Então, os inimigos da testosterona para o Floquinhos a castração. E pra gente, o que será? Fica comigo até o final desse vídeo, mas em homenagem ao cachorro da testosterona, já clica no gostei e se inscreva no canal. Todos nós sabemos de que a testosterona envolve a performance dos nossos resultados, seja em ganho de massa muscular, em perda de gordura corporal, em ganho de força e outras capacidades físicas, tanto nos homens quanto nas mulheres. Portanto, testosterona baixa prejudica o seu treinamento. Só temos que lembrar de que temos outros hormônios e outros processos envolvidos necessários para que haja resultados. Então, você ter uma testosterona baixa não quer dizer que seu resultado vai ser nulo. Você ter uma testosterona alta não quer dizer que seu resultado vai ser certo. Então, tem que tomar cuidado com isso. Temos insulina, GH, IGF-1 e por aí vai, que eu posso fazer um outro vídeo se assim vocês desejarem. Mas vamos falar sobre o primeiro inimigo da testosterona, que é a hipocinesia. Leandro, que diabo é isso aí? O Floquinhos olhou para mim com uma cara, né, Floquinhos? Pessoal, é a falta de exercícios físicos. Então, quando a gente faz exercícios físicos, a gente mobiliza o corpo, a gente sinaliza o corpo, a gente faz ele entender de que temos algumas necessidades. E com isso, resumidamente falando, aumentamos a nossa produção de testosterona. Então, os sedentários tendem a ter níveis menores de testosterona. Porém, quando a gente fala de um excesso de treinamento, onde tem uma liberação demasiada, por exemplo, de cortisol, que é um hormônio maravilhoso, sensacional, você não viveria um minuto sem cortisol, sabia disso? Então não procure zerar o cortisol, porque você vai a favor da morte. Mas pense em não ter uma quantidade excessiva liberada. E o treinamento de forma excessiva diminui a testosterona. Então o ponto certo é o que precisamos. Menos é ruim e mais é pior. Portanto, o ponto certo do treinamento é o que a gente deve focar. Os meus novos alunos, para ser mais exato, eles têm normalmente problemas, se tivesse que dividir em dois grupos, em treinar demais. A maioria de vocês, eu garanto, treinam demais, muita força de vontade, parabéns, admirável isso. Porém, uma baixa capacidade na hora de entender o volume de treinamento, não quanto mais melhor, e sim no ponto certo. Então é muito comum alunos meus virem e eu frear o volume de treinamento deles. Eles falam, nossa, Leandro, mas eu vou treinar menos. Não está errado? Não, é aí que está certo. E obrigado pela oportunidade de mostrar isso. Inclusive, se você quiser ser meu aluno, é só acessar leandrotwin.com.br. Percentual de gordura muito alto. Quando a gente tem um percentual de gordura alto, a gente vai trabalhar com a sistemática do adipócito funcionando acentuadamente como uma glândula endócrina, ou seja, a célula da gordura ela vai liberar hormônios. E temos diversos que a gente poderia citar aqui. Eu já fiz uma revisão disso num vídeo. Você pode procurar adipócito Leandro Twin que você vai encontrar. Inclusive fica a dica, tá? Sempre que tiver alguma dúvida, procura o meu nome junto com a sua dúvida. Quando você está muito gordo, quando você tem um percentual de gordura muito alto, você secreta. Qual que é a diferença de secretar e excretar, Leandro? Excretar do corpo para fora. Secretar do corpo para dentro dele mesmo. Então você secreta estradiol. Estradiol é um hormônio feminino que favorece o ganho de gordura. Então sim, quanto mais gordo você é, mais gordo você tende a ser. Tanto por isso, quanto por sensibilidade à insulina, etc. Ou seja, é literalmente uma bola de neve, perdoe a brincadeira sem graça, mas você diminui a testosterona também, o que limita o seu ganho de massa muscular e o seu metabolismo. Então, baixe o percentual de gordura. Porém, quando nos enquadramos muito baixo, também mostra-se um impacto negativo na testosterona. Então, indivíduos muito magros, com percentual de gordura muito baixo, 4, 5%, tendem a produzir menos testosterona. O ideal é que homens ficassem entre 12% e 18% e mulheres de 18% a 26%. Isso segundo a Organização Mundial da Saúde. Leandro, qual número desse eu devo ficar? Leandro, em qual número desse eu devo ficar? O que você mais se identificar olhando no espelho. Sono. Se você dorme pouco, você produz menos testosterona. Ponto final. De certa forma, o seu organismo funciona de forma piorada, porque toda a recuperação, todos os processos bioquímicos durante o sono são aprimorados.
Então, se você dorme pouco, você produz menos testosterona, portanto, aumente as horas de sono. Leandro, não consigo aumentar as horas de sono. Então, melhore a profundidade do seu sono. Melatonina, 5-HTP, GABA. Leandro, o que mais eu posso fazer sem ser suplemento? Você vai me indicar só suplemento? Não. Você pode também usar um tapa-olho. Porque quanto mais escuro for, mais profundo o seu sono fica. Você pode usar tampões auriculares. Quanto menos barulho tiver, mais profundo fica o seu sono. Quando você tem uma temperatura agradável, isso melhora a profundidade do seu sono. Então, um quarto no frio que tem um aquecedor pode ser bem-vindo. No calor, que tem um ar-condicionado, um ventilador, pode ser bem-vindo. Então, melhora a profundidade do seu sono. Lembra que eu falei do cortisol? Então, quando você tem uma produção de cortisol muito alta, isso não é bem-vindo para a testosterona. Quando você faz um treinamento pesado, sim, você tem uma liberação de cortisol, mas é algo pontual, porque o treino está no volume certo, que a gente já falou anteriormente. Agora, quando a gente fala de um cortisol vindo do estresse, você já percebeu quando você fica estressado? Você fica o dia inteiro estressado, a semana inteira, o mês inteiro, às vezes passa anos estressado, e aí sim o seu cortisol vai lá em cima e isso baixa a testosterona. Então, realmente você cuidar do seu humor é fator determinante para um aumento de testosterona. Ah, Leandro, mas como que vai fazer? Eu trabalho, eu tenho compromissos. Quando eu abro a porta da minha casa, vem uma enxurrada de boletos. Pois é, a situação é essa, cada um lida de uma maneira. Você tem que aprender a lidar com isso. Álcool e cafeína são inimigos da testosterona? De forma excessiva, sim. Ah, quer dizer que eles baixam a testosterona? Não, eles não abaixam a testosterona, porém, eles aumentam o SHBG. Leandro, o que é isso, né? Essa moléculazinha ela vai se ligar na testosterona e vai deixar a testosterona total de forma ocupada. E essa que está ocupada não é biodisponível, ela não tem eficiência, porque ela está ligada ali e opa, já estou fazendo coisa. Não vou aumentar a libido, não vou aumentar a massa muscular, já estou ocupado. Então quando você aumenta o SHBG, você diminui a sua testosterona livre. Então não pensa tanto em testosterona total, pensa na testosterona livre, que é ela que vai ser eficiente ou não. Se ela não estiver livre, se ela estiver ligada a alguma coisa. Então, baixando o SHBG, você melhora isso. E o álcool e a cafeína aumentam o SHBG. Bom, a gente sabe que os esteroides anabolizantes, né, têm capacidade de melhorar a performance. Porém, quando você descontinua isso, uma TPC mal feita, uma terapia pós-ciclo mal feita, pode comprometer o seu eixo por até 2 anos. Não, Leandro, isso é mentira, porque... Não, é verdade. Se você fizer um ciclo muito forte e você não fizer TPC, você pode levar 2 anos para ter a sua produção de testosterona recuperada. E se for uma quantidade abusiva por muito tempo, talvez você não recupere mais, porque as gônadas dão uma atrofiada, mas isso é num caso mais extremo mesmo. Então, TPC bem feita, caprichada num ciclo, é fundamental para a sua testosterona. E agora nós vamos para um outro ponto, que é o uso dos esteroides anabolizantes com TPC bem feita, mesmo assim é um inimigo da sua testosterona. E por que isso? Porque quando a gente trabalha com uma meia-vida longa de droga, um decanoato de nandrolona, um decilenato de boldenona, um cipionato de testosterona, ele fica no organismo por muito tempo, inibindo o nosso eixo. Ah não, Leandro, mas tranquila, né? Já saiu ali do corpo. Só que pensa no seguinte, se no toxicológico a gente consegue detectar 1 ano depois a presença, imagina só que está ali, bem pouquinho, verdade, quase nada, mas está ali trabalhando contra o seu eixo hormonal. Então, o uso de esteroides anabolizantes com TPC, mesmo bem feitas, podem minar sua testosterona. Muito comum fazer um ciclo, fazer uma TPC, tirar um exame e ver que está normal, está beleza. Por quê? Porque está sendo sustentado pelas próprias drogas da TPC, o eixo. E aí depois de 3, 4 meses vai tirar a testosterona, dá baixo. Só que às vezes passa 1 ano e meio e dá alto de novo, assim do nada, justamente por esse fenômeno. Inimigo da testosterona, carência do zinco. Então se você tem carência de zinco, você produz menos testosterona. Por isso que o ZMA aumenta a sua testosterona. Só que aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque a maioria das pessoas que tomam ZMA, zinco, não tem carência do zinco. E sem a carência do zinco, mais zinco ainda, não vai aumentar a sua testosterona. Então verifique se você tem uma carência de zinco. Se sim, isso pode ser um indicativo de uma baixa testosterona. Entre outros fatores, talvez.
Mas se você não tem, não vai fazer diferença nenhuma. O dado que eu posso adiantar para vocês aqui é que indivíduos que não estão em subnutrição dificilmente têm carência de zinco. Então, brasileiros que não estão em subnutrição, 99,9% de vocês não terão carência de zinco, felizmente, e usar ZMA é jogar dinheiro no lixo. Vitamina D já, por sua vez, ela é observada em carência em diversos grupos de pessoas, mesmo saudáveis. Então, a suplementação de vitamina D, caso a sua for baixa, pode aumentar a sua testosterona num nívelzinho legal. Orgasmos. Um estudo muito mal interpretado foi colocado na internet falando assim que orgasmos abaixam a testosterona. De forma pontual, acabei de ter um orgasmo, tira o exame de sangue, realmente abaixa. Porém, num efeito tardio, no contraturno, você tem um aumento de testosterona. E quem não tem orgasmos tende a diminuir a sua testosterona. Então, vida sexual ativa ou masturbação com orgasmos aumentam a testosterona. É recomendado que o homem ejacule pelo menos 21 vezes no mês para diminuir, inclusive, a incidência do câncer de próstata. Mas isso é uma outra coisa, mas é bem-vindo para a sua produção de testosterona. Vou deixar a indicação de um vídeo aqui que é como emagrecer rápido e para sempre. Então você, já emagrecendo, vai aumentar a sua testosterona. Não se esqueça, por favor, clica no gostei e se inscreva no canal. Fique com esse vídeo. Leandro Twin, eu quero emagrecer rápido, saudável e não quero voltar a ser gordo, certo? Eu quero perder gordura para sempre de forma saudável. Esse vídeo é para você. Sabemos que existe aí dieta do não sei o que, dieta de não sei o que lá, e normalmente isso implica em quê? Em colocar uma